Nessa manhã, realizado um grande trabalho de limpeza total na entrada do bairro Parque Estrela e também no centro do bairro. Limpeza urbana e retirada de lixos e entulhos, com a equipe do diretor Celso, guarda-marido e coordenador Miguel, com todo o suporte da nossa grande prefeita Jamile Cozzolino e nosso secretário de Serviços Públicos, Orlando. Seguimos com toda a força.